Eu já vi até alguns dizer que foi um homem que levantou Saul. Quando a gente lê a história, a gente entende que não foi bem assim. Saul foi escolhido por Deus, levantado por Deus. A questão é o seguinte: nós sabemos que Israel passou um período de 400 anos. Esse período foi o período de juízes. Foram aproximadamente 14. O último que foi Samuel, que tinha 3 ministérios: profeta, sacerdote e juiz. A Bíblia vai dizer que Samuel foi um moço que nasceu debaixo de lágrima. Samuel, ele foi um moço que cresceu no tempo por causa do voto que a sua mãe fez quando estava estéril. A Bíblia vai dizer que Samuel dedicou a sua vida em prol do povo. Mas chegou um certo tempo em que Samuel estava velho e colocou seus 2 filhas, Joel e Abias. A Bíblia vai dizer que o povo percebe que os filhos, assim como também os filhos de Eli, não deu conta do recado. Joel e Abias não era um sacerdote igual ao seu pai Samuel. Mas observamos que a nação de Israel, os homens, queriam espelhar-se em algumas nações vizinhas. Fizeram uma reunião e começaram a clamar, a dizer a Samuel que o povo queria um rei, o povo queria um governo humano. Por esta razão, Samuel, ele se entristece, porque é triste você se dedicar a sua vida toda e chega a hora o povo dizer: não te queremos mais. Isso para Samuel foi difícil. Por esta razão, Deus falou para Samuel dizendo: o povo não te rejeita, mas rejeita a mim. Porque na verdade, Samuel, ele era um tipo de mediador entre Deus e o povo. Amém? Deus passava as coordenadas para Samuel e Samuel seguia a orientação, porque o anjo da igreja, ele tem função privilegiada que os demais não têm, que a nave não tem. Ele recebe de Deus e assim ele passa para o povo. Assim era o sacerdote Samuel. Porém, Deus diz: Samuel, vou te falar uma coisa. Conforme o povo me pede, conforme o povo clama, assim farei. É aqui que entra a diferença entre Saul e Davi. Porque a palavra Saul significa solicitado, desejado, significa aquele que foi conseguido por meios de oração. Davi significa amado e querido. Diga amém. Amém. Ou seja, Saul e Davi é o seguinte: existe uma diferença de você pedir a Deus e Deus te dar, porque você está pedindo. Eu vou repetir: existe uma diferença de você pedir a Deus algo e Deus vai te dar, porque você está pedindo. E existe outra diferença, e Deus te dá sem você pedir. Saul foi aquele que foi levantado, escolhido, porque o povo pediu, o povo orou, o povo clamou. Mas Davi foi exaltado por Deus, não porque alguém pediu, não porque alguém escolheu. Deus diz: eu escolhi Davi segundo o meu coração. Segundo o meu coração é o meu desejo, porque Davi não foi mencionado na oração, não foi clamado para ser rei. Deus o levantou sem alguém pedir. Porém, Saul foi aquele que Deus escolheu, levantou porque o povo pediu e clamou. Mas isso não significa que Saul não foi escolhido. Então, quando o povo pede o rei, Deus dá. A Bíblia diz no capítulo 9 que é algo tremendo. A forma de Deus exaltar Saul foi uma forma tremenda. Por exemplo, Quis, que é o pai de Saul, ele acorda, e quando ele acorda ele vê que suas jumentas estavam extraviadas. A Bíblia diz que Quis chama seu filho Saul e diz: Saul, chama um moço, corra atrás
vá procurar as minhas jumentas. A Bíblia diz que Saul ficou 3 dias. Quando completou-se 3 dias, Saul disse ao seu moço: vamos voltar, nosso pai está preocupado. A Bíblia diz que o moço disse a Saul: não vamos voltar assim, porque perto desta cidade tem um profeta por nome de Samuel. Quem desce a ele pedindo resposta, não sai sem a resposta. Quem vai lá, sai com resposta. Quem vai lá, recebe o que está a procurar. Por esta razão, a Bíblia diz que Saul desce com seu moço e vai a Ramá. Quando vai se encontrar com Samuel, quando os dois se encontram, Deus diz para Samuel: Samuel, está vendo aquele moço? Sim, Senhor. Lembra que há 3 dias eu falei deste moço, que eu permitiria que as jumentas do pai dele fossem extraviadas, para que eu marcasse um encontro contigo e com ele, para você separar este moço para ser rei de Israel. A Bíblia vai dizer que quando Saul se aproxima de Samuel e vai declarar o seu objetivo de chegada até a presença do profeta, Samuel diz para ele: eu já sei o que você veio fazer aqui, já tenho uma palavra para você, Saul. Ele olhou para mim e disse: como é que ele sabe meu nome? Porque Deus é o Deus que revela. Samuel disse para Saul: não te preocupa com as jumentas do teu pai, que está perdida há 3 dias, porque Deus guardou as jumentas, e as jumentas estão de frente ao sepulcro de Raquel. Mas Deus permitiu tudo isto, porque hoje te separa como rei de Israel. Deus te separa como rei de Israel. Pegue na mão desse crente aí. O pastor já entendeu a revelação. Pegue na mão desse crente e diga assim: Deus cria situação para exaltar. Deus cria situações para derramar óleo. Deus está dizendo para alguém: para muitas vezes o óleo descer, para muitas vezes o Senhor te exaltar, é necessário percas. Mas as percas no mundo espiritual é ganho. Tem gente aqui que não está entendendo, mas Deus está dizendo: eu criei uma situação porque tenho algo contigo na terra. Só quem acredita, levante as mãos e dê glória. Deus tem suas maneiras. Diga amém. Deus tem suas maneiras. Deus permitiu que as jumentas fossem extraviadas, porque Deus tinha marcado o encontro de Saul e Samuel. Deus está dizendo para alguém: estou no controle. Parece que não está, mas estou no controle da situação. Alguém chegou aqui dizendo: Deus, como é que vai ser? Eu perdi algo, a porta se fechou, algo saiu das minhas mãos, mas Deus marcou toda esta situação para ter um encontro contigo. E quando o encontro de Deus se firmar, Deus vai te entregar tudo de volta em dobro nas tuas mãos. Levante as mãos para dar glória ao nome do Senhor Jesus. Observamos a história que o profeta disse: não te preocupas, deixa o teu coração descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está no controle da situação. Fala mais uma vez para ele, para ver se ela dá uma glória a Deus. Diga assim: Deus está no controle. Pega na mão dele para ver se ele vai reagir. Deus está no controle daquela situação. Deus está no controle da situação. Nada vai sair das mãos de Deus. Deus tem reservado aquele negócio. Te prepara, porque Deus vai explicar toda esta situação que você está passando. Saul é ungido, diga amém. Amém. E ele volta para casa com as jumentas e dizendo para o seu pai: Deus me escolheu. A diferença de Saul e Davi é muito grande, porque Davi foi ungido na presença dos seus
familiares. E Saul foi ungido fora da família. Alguns Deus honra no meio da parentela, outros Deus tira da parentela, como fez com Abraão. Sai da tua parentela. Deus ungiu Davi no meio da sua parentela, diante dos seus 9 filhos, diante dos 9 filhos de Jessé, porque Jessé teve 10 filhos, 2 mulheres, Abigail e Zeruia. Entre os 8, que é Davi, Ozen, Semeia, Natanael, Simeia, a Bíblia vai dizer que Eliabe, Abinadab, Samar. Entre eles, Deus ungiu Davi no meio da sua parentela. Davi era o menor da casa. Saul era o único filho que quis tinha. Diga amém. Eu não sei se Deus vai te honrar no meio da parentela ou fora dela, mas o importante é que você está no projeto de Deus. Interessante que para Saul, Deus tirou o papai. Papai tinha que ficar distante. Às vezes tem gente que perto de mamãe, papai, de tia, ele não amadurece, ele não cresce, ele se escora. Aí às vezes Deus tira papai, tira mamãe, faz uma mudança, deixa ele só, porque lá só ele cresce, amadurece e ele chega aonde Deus quer. Deus está dizendo para alguém aqui: não te preocupe porque alguém foi, porque Deus recolheu. Deus tem algo na tua vida muito grande, mas não importa a situação. O importante é que Deus te escolheu e a obra de Deus só está começando na tua vida. Só quem acredita, dê glória. Observamos o texto que Saul, capítulo 10, versículo 27, quando Saul foi ungido, a Bíblia vai dizer que os filhos de Belial disseram: é este que há de livrar. E desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém Saul se fez de surdo. Por que Saul se fez de surdo? Porque Saul não pediu para ser rei. Por que Saul se fez de surdo? Porque ele tinha convicção da unção que foi derramada na sua cabeça. Gente que fica dando ouvido a B, a C, a gente que acha, gente que não conhece sua história, está faltando convicção em você. Quem tem convicção da chamada, da escolha, não vive procurando, ligando para saber o que é que fulano acha e o que é que fulana acha disso. Deus está dizendo para alguém: tenha convicção daquilo que você foi chamado. Tem pessoas que não conhecem tua história, por não conhecer, vai falar, vai xingar, defamar, vai apontar, mas o importante, querendo ele ou não, o óleo já foi derramado e alguém vai ter que ver você sentado na cadeira que Deus preparou para você. Só quem acredita, dá 3 glórias de Deus trouxe para Jesus de Nazaré. Agora, chegando no capítulo 9, capítulo 11, chegando no capítulo 11, nesse tempo recente em que Saul foi ungido a rei, a Bíblia vai dizer, versículo 1 do capítulo 11: então subiu Naás, que é rei dos Amonitas. Amonitas, eles cercaram uma cidade de Jabes de Gileade, que é uma cidade, uma de Israel. A Bíblia vai dizer que quando os Amonitas cercou a cidade, os homens de Jabes de Gileade se afrouxaram, ficou com medo e foram a Naás e disseram: Naás, não mata a gente, não entra na cidade, faz uma aliança conosco e te serviremos. Naás colocou a mão na cabeça e disse assim: o negócio aqui está fácil, porque eu só cerquei a cidade e os homens já vieram para nós pedindo para fazer aliança. Eu nem pelejei, nem entrei com meus soldados, só cerquei a cidade e eles já vieram se entregando para mim. Tem gente que é assim, quando o diabo pressiona, ou quando existe uma pressão, ele para, ele desiste. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para você: não pare, não retroceda, não se entregue, não faça aliança.
porque Deus vai enviar uma providência para te ajudar. Só quem acredita dê glória ao nome. Não ceda, não pare, não faça aliança. Mas pastor, está difícil, todos os lados estão cercados. Não importa, está chegando uma providência de Deus. Está chegando uma Está chegando uma providência de Deus. A Bíblia diz que lá na frente, só para encaixar aqui, Davi, aproximadamente 70 anos de idade, está lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. A Bíblia vai dizer que Davi desce para a batalha pessoalmente, juntamente com seus servos. Porém, no meio da batalha, quando ele peleja contra os filisteus e havia gigantes ali, a Bíblia diz que Davi cansou. E cansar no meio de uma batalha é entrar em desvantagem. E Isbenob, que era um dos parentes de Davi, ele era o alvo de muitos gigantes. E o que me chama a atenção é que Davi, quando ele entra em desvantagem, Isbenob percebe, pega uma espada para matar Davi. Porém Deus, glória, honrou Davi e usou Abissai, quase acidente, e livra Davi da morte e mata aquele filisteu Isbenob. E a Bíblia vai dizer que Deus honrou Davi, porque Davi estava cansado da peleja, mas não correu da peleja, não correu do gigante e não desistiu. Deus está honrando pessoas aqui hoje, aqui nesta noite. Eu não sei como é que você está, se você está cansado, se você está aflito, mas o importante é que você não correu, você não parou, você não abriu mão da chamada, e Deus está enviando uma providência para te ajudar. Pega na mão desse crente, por gentileza, pega na mão desse crente e diga para ele: está chegando uma providência de Deus na tua vida e no meio desta guerra. Só quem acredita, levante as mãos e dê uma glória para Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Saul, nesse tempo, Naás cerca e os homens, vai lá, faz uma aliança conosco, nós precisamos, não nos mate. A Bíblia diz que Naás recebeu todo tipo de demônio. Naás disse: eu tenho uma proposta para vocês, para não entrar na cidade, para não matar vocês, eu quero que vos arranque o olho direito. Quero que vos arranque o olho direito, e isto se ponha como uma afronta para Israel. A pergunta é: tinha tanto medo do corpo, mas por que o olho direito? Veja a proposta de Naás. Quando eles receberam essa proposta, os homens de Jabes disseram para Naás: deixa por 7 dias. Se entre 7 dias ninguém vir nos livrar, te serviremos e arrancaremos o olho direito. Mas a pergunta é: por que o olho direito? Olha para o termo, por que o olho direito? O olho direito é o olho considerado o olho de mirar, o olho de guerra. Para Israel, os seus soldados, era o olho de mira, o olho de guerra. Até quando a gente sente dificuldade, a gente fecha o esquerdo e abre o direito. Interessante que a população usa a mão direita, os pés direita. A Bíblia vai falar de muita coisa direita. Eis que tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 43, versículo 10. A Bíblia vai dizer que quando Estevão recebe as pedras, ele disse: eu vejo o Filho do Homem à direita do Pai. Quando o Senhor Jesus disse: ei Pedro, lança a tua rede no lado direito. Se a gente vê o lado direito, vamos demorar muito. A Bíblia diz que no livro de Lucas, aquele Malco que quando recebeu ali uma espadada de Pedro arranca a orelha direita. A Bíblia diz que sim, aquela orelha direita, segundo a história, ele nunca ia ser um sumo sacerdote, porque para ser levantado como um sumo sacerdote, um superior tinha que pegar o dedo polegar e colocar e molhar sobre o sangue de um novilho, e assim, como se fosse um tipo de ungir o olho direito. Como Jesus estava ali, e Jesus é aquele que constrói e não destrói sonhos, Jesus pegou um pedaço da orelha, colou e disse: a tua história vai acontecer porque eu estou aqui presente.
Interessante que essa proposta do olho direito ser arrancado, não é só isso que eu admiro. Existe algo terrível, como também está escrito no livro de Juízes, capítulo 1, 3, 4, 5 e 6. Quem nunca ouviu falar de Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque era um rei tão perverso, que ele, quando ia para a guerra, matava os soldados e deixava o rei vivo. O que é que ele fazia com aquele rei? Ele cortava os dedos polegares das mãos e os dedos polegares dos pés. Eu conheço um senhor de idade que não tem os dedos polegares dos pés. Ele precisa de muleta para andar. Porque os dedos polegares dos pés é o equilíbrio do corpo. É o equilíbrio do andar. Sem os dedos polegares, meu Deus, como é que você andaria direito? E os dedos polegares das mãos? A finalidade de Adoni-Bezeque é para que os soldados nunca mais levantassem uma espada. Como é que se levanta uma espada sem os dedos polegares das mãos? Então, os reis diziam para Adoni-Bezeque: me mata, só não humilhe dessa forma, sem os meus dedos polegares dos pés e seus dedos polegares das mãos. Mas eu tenho algo de Deus aqui. O diabo, ele tem lançado essa proposta de tirar a visão da igreja, de tirar o equilíbrio dos pés da igreja e de cortar os dedos polegares das mãos para que ninguém levante mais a espada, porque espada fala de justiça, fala de verdade, fala de pureza. E o que me chama a atenção é que o diabo está conseguindo fazer muitos colocarem sua espada na bainha. O diabo está conseguindo que as pessoas não andem mais com os pés firmes e vivam um evangelho de estar segurando nas paredes sem estar firme. Tem gente que tem força, mas está sem visão. Tem gente que tem arma, mas está sem visão. Hoje o Senhor, Ele me trouxe para falar uma palavra profética para você. Hoje Deus vai colocar o colírio nos teus olhos e vai abrir os teus olhos e vai devolver as visões. Hoje, pastor Mário, tinha gente aqui que não conseguia andar mais. Tinha gente que estava andando pelas muletas, andando pelas paredes. Hoje Deus vai devolver os dedos polegares dos pés, e esse crente vai sair daqui andando firme, com seus pés firmes, marchando. Tinha gente aqui, dirigente Paulo, que não tinha os dedos polegares das mãos, que não levantava a espada, mas a partir de hoje Deus vai devolver os dedos polegares das mãos, porque esse crente hoje vai levantar a espada, vai usar a espada, porque Deus conta com você na guerra. Só quem acredita, levante a mão para adorar a Jesus. Aleluia. Que vos arranque o olho direito. E foi dado a Anás que esperasse 7 dias. Quantos dias? 7. Quantos dias? 7 dias. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6. A cidade já estava em pânico, dizendo: meu olho será. Oh, glória. No 6º dia, Saul estava andando e viu um grupo de pessoas chorando. E Saul perguntou: o que está acontecendo? E eles falaram: Naás cercou Jabes de Gileade e propôs uma proposta para que vos arranque o olho direito. E isso ele falou que era uma afronta. Aonde é que Deus leva afronta? Aonde é que Deus leva afronta e alguém fica impune? Deus está dizendo para alguém aqui: alguém tem passado dos limites. Se prepare, porque o encontro e a providência de Deus está sendo marcada hoje no meio da tua vida. Quando Saul escuta essas palavras, a proposta de Naás, e quando ele diz afronta, Saul recebe 2 coisas: recebe uma ira, uma porção do Espírito. E alguém pode perguntar: mas pastor, ira e Espírito não se combinam. Não, deixa eu explicar. A ira contra o diabo vale. Diga amém. Amém. Quando ele se irou, era Deus se irando, porque Deus, ele também se irá. Deus estava aí irado com a proposta de Naás e com a afronta. Saul ficou irado e na mesma hora recebeu uma porção
do Espírito, e ele pega um par de bois, ele despedaça um par de bois, e leva toda ao termo de Israel, dizendo: quem amanhã não vir comigo, assim Deus fará com vossos bois e com vossos gados. Quando os fazendeiros, quando todos recebiam os pedaços do boi, temeram e se ajuntaram com Saul. A Bíblia diz que foram 330 mil homens que foram para a peleja. Mas antes Saul mandou um mensageiro à cidade de Jabes de Gileade. Eu quero que o meu obreiro, por favor, leia 1 Samuel, capítulo 11 e versículo 9, bem alto. Oh, glória. Isso. Diz o que, meu querido? Então disseram aos mensageiros: haviam chegado, assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, no calor do sol, sereis libertados. Os mensageiros vieram e anunciaram aos homens de Jabes, os quais se alegraram. Amém? Em outra tradução vai dizer, diga aí, meu amado, a sua tradução. Isso. E eles disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Diga glória. Veio uma mensagem, são várias traduções, mas a minha diz assim: glória a Deus, amanhã, aquecendo o sol, vos virá o livramento. Amanhã, aquecendo o sol, vos virá o livramento. Tem duas revelações aqui. A primeira é o seguinte: estava dizendo Saul, o amanhã de Deus está chegando. Porque passaram-se 6 dias na noite escura, sem resposta. Mas Saul disse: amanhã de manhã. Pega na mão desse crente e diga assim para ele: o amanhã de Deus está chegando. O amanhã de Deus está chegando. A noite escura vai passar. Quem sabe você não tem dormido, quem sabe a tranquilidade não há mais, mas Deus está dizendo: o meu amanhã, porque o amanhã de Deus é o seguinte: porque nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Nada vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. O amanhã de Deus está chegando no teu viver. Aleluia. Salmos 30 e versículo 4 diz assim mesmo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A alegria de Deus está chegando na tua vida. Eu me lembro do amanhã. Eu me lembro que em João, capítulo de número 21, porque existe duas pescarias: a pescaria de Lucas, capítulo 5, e a pescaria de João, capítulo de número 21. A pescaria de Lucas, capítulo 5, é a pescaria que Deus foi marcar o encontro com Pedro, quando Deus chamou ele para o ministério do discípulo. Mas a pescaria de João, capítulo 21, é após a crucificação, quando Pedro decide voltar ao que ele era. Pedro decide voltar ao que ele era. Ele agora quer voltar a ser pescador, porque na verdade estava triste por ter negado o Senhor 3 vezes. A história vai contar que Pedro chama os seus amigos discípulos dizendo: nós vamos pescar. E para Pedro tomar uma atitude para pescar, porque até no calendário tem alguns calendários que vem até indicação de mês e de dia para pescar. Por exemplo, a noite quando ela não tem lua, ela é uma noite inviável para se pescar. Mas quando a noite tem lua, nenhum pescador vai pescar. Qual é a razão? Porque a luz da lua ofusca os olhos do peixe, e o peixe fica mais profundo e mais difícil de se lançar a rede e pescar. Mas quando a noite é escura, os peixes ficam mais para cima. Por essa razão, à noite não tinha lua.
Pedro disse: nós vamos ter peixe. Na sua experiência, ele imaginava que tinha peixe, mas ele estava retornando para o que ele era. E Deus, ele quando fecha a porta, quem abre? Quando Deus fecha a porta, ninguém abre. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse: eu tenho a chave de dar, que abre ninguém fecha, e que fecha. A Bíblia vai dizer que quando ele lança a rede, ele não consegue achar o peixe. Ele não consegue, ele anda pelo mar, vai para lá, vai para cá. Cadê o peixe? Porque Deus tinha fechado a porta. Pastor, tem base bíblica? Tenho. O que é que Jesus disse para ele? Tu não serás mais pescador de peixe, mas de homem. Em outras palavras, estou fechando esta porta aqui, estou abrindo a porta do ministério aqui. Deus fechou a porta lá do profissional para que ele pudesse estar no ministério. E ele quer voltar ao que ele era, mas só quem poderia abrir quem era? Jesus. Passou a noite toda, uma noite angustiante. Lança a rede, vai para lá, vai para cá. E cadê o peixe? Só Jesus poderia resolver essa história. Mas Pedro desce do barco, quase 5 da manhã. Ele desce do barco, pega a rede e lava a rede, com lágrimas nos olhos, dizendo o que aconteceu. Nunca isso aconteceu comigo, mas Jesus aparece de manhã. Diga glória. Clareando, Jesus aparece de manhã. E Jesus chegou de manhã para resolver o problema. Jesus olhou e disse: o que é que tem de comer? Disseram: não temos nada, não pescamos nada. E Jesus disse: suba no barco e lance a rede no lado direito. Mas Pedro disse: nós lançamos, não conseguimos, passamos a noite toda. Mas Jesus disse: levanta e pega o barco e lance a rede do lado direito. Mas eu lavei, vai sujar de novo. Mas Senhor, no lado direito, foi ali que eu chorei, foi ali que eu fiquei mais, foi ali que eu mais me decepcionei. Vai lá, porque a partir de agora tu vai ser honrado, a porta vai se abrir, o peixe vai vir na tua rede, porque o amanhã de Deus, Pedro, chegou na tua vida. O amanhã, Pedro, na tua vida chegou. Agora é que vai dar certo no teu ministério e na tua vida. Só quem acredita, levante as mãos e dê glória a Jesus. Quando o amanhã de Deus chega, ora macachuri derrecia, chega para mudar a história. Aleluia. Quando a manhã de Deus chega, eu quero entregar algo de Deus aqui. Aleluia. O pastor me deu um horário bom. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor manda te dizer nesta noite: te prepara, haverá um divisor de águas na tua vida. Delequemida laxúria. O Senhor, olha o que Deus está dizendo aqui, que Ele te tirou de algo muito forte. Deus fez uma mudança na tua vida. E tem gente que acha que a tua história vai ficar assim, as águas paradas. Mas eu vi as águas sendo movimentadas ao teu respeito. Eu vi Deus te dando chaves, te prepara. Deus vai movimentar as águas para te abençoar. Eu via uma tenda se alargando. Eu via algo dando certo. Deus vai honrar este projeto. Recebe em nome de Jesus, porque dentro dessa porta Deus vai abrir muitas portas. Quem crê que é glória no nome de Jesus? Quem crê que Deus fala, abre a boca e dá glória. Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. E Deus manda te dizer que a ligação de longe vai vir e vai trazer uma notícia boa para ti. Porque eu vi a Deus fechando sepultura e repreendendo espírito de enfermidade, de morte ao teu respeito. Enquanto tu estás aqui, estou cuidando de remácia, alabarácia. Deus está visitando a porta de alguém da tua fenércia, aleluia, e quebrando um grande laço de morte. Terra, seme, camácia. Eu via você com uma espada muito grande. Eu vi uma guerra, você enfrentando uma guerra muito forte, mas eu via você vencendo. Eu via Deus, eu via a tua boca aberta e Deus te dando vida. O Senhor manda te dizer: recebe vida, mulher. O diabo tentou te matar, mas Deus te leva a séria, te deu vida, e Ele quer que você use a espada
se abre a boca, porque grande é a obra de Deus na tua vida. Quem crê na vitória dela, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Só quem acredita dê glória. Se prepare para o reboliço de Deus. Eu vi a Deus fazendo justiça em uma causa ao teu respeito. Alamanteremia. Eu vi assim um bolo de crochê. Pense numa coisa difícil de desenhar, mas eu vi a Deus quebrando todos os laços. Eu vi a Deus quebrando, desvendando mistérios. Eu vi a Deus assinando um papel e mantendo uma próxima vitória. Deus te mostrava duas mulheres invejosas contra a tua vida, e Deus me dizia: diga para ela que estou quebrando uma grande fúria. O diabo tem muita inveja de ti, é uma guerra muito grande. Alamacoma seremia, tem até dificuldade de ter amizade, porque tem gente que está do teu lado, mas não está. Tem gente que olha para ti e tem inveja de ti, mas Deus está dizendo: estou quebrando algo que foi feito desde a tua infância. O diabo tem te perseguido, mulher, mas Deus manda te dizer: estou quebrando um grande jugo na tua vida. Tu vai mudar de endereço. Eu vi você abrindo envelope e eu vi um novo endereço no envelope. O Senhor vai criar um reboliço e vai te dar uma grande vitória. Deus está quebrando um grande laço de bruxaria na tua vida. Receba a tua vitória. Sai daqui abençoada, porque Deus está no controle de tudo. Levante a mão para a glória. Jesus quer fazer. Deixa eu ver se você não se glória. Deixa eu ver. Alai com etéria. Alabará canto revácia. Eu estou toda remenada. Eu me quero essa lamará. Ela é menaragatore de camácia. Só quem acredita que Deus está aqui. Só é breve a nossa palavra. Oh meu Deus. É hoje, a tua vitória vai vir dobrada, feito tapioca. Te prepara, Deus vai fazer o reboliço lá. Ele vai fazer coisas grandes. O amanhã de Deus. E na carta e na mensagem de Saul estava dizendo: amanhã quer ser o sol, vos virá o livramento. Fique de pé, minha querida. Amém? Tem uma missionária aqui. Coloque a sua mão no pé da barriga dela e a mão na cabeça dela. O Senhor manda te dizer que Deus está descendo com uma cura. Eu estava passando por aqui, né? Eu vi assim a sua pressão. Eu via algo como um infarto. Eu via assim dores, hemácia. E via Deus quebrando o grande mal. Por esses dias tu não tem sentido bem, mas o Senhor te visita hoje, mulher. Estenda a mão, igreja. No glória da igreja, Deus vai te visitar. As dores de cabeça que tu estava sentindo, receba. Olha Deus queimando a enfermidade. Sai daqui diferente, mulher. Assim diz o Senhor para a tua vida. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Não economize glória, não economize glória. Não economize glória. Ele é pela cá, recebe lá. É céu e terra. Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Às vezes Deus manda a gente dizer algo que a gente teme, né? Eu me lembro que lá na igreja um obreiro falou assim que a Kombi dele tinha roubado. Quando ele falou que a Kombi dele estava roubada, quem conhece Pernambuco, aquela área, tem uma cidade por chamada Paulista. Paulista, e depois vem Abreu. Paulista, Olinda, Abreu. E Deus falou no meu coração: diga para ele que a Kombi está na Praça da Miroeira de Paulista. Eu disse: eu vou falar lá.
Não, se isso aí é profundo demais. E Deus, você vai pegar o microfone e vai dizer, não sei nada. Eu não dormi 3 noites. Por que você me falou? Por que você me falou? Senhor, sei lá. E depois daquele dia, o que Deus mandou, quando deu 4 dias, ele ligou para mim, o Danilo. Pastor, a gente encontrou a Kombi na Praça da Mineira em Paulista. Deus, quando quer revelar, ele não é para Deus. O diabo querendo levar para o mundo. E eu via o Senhor quebrando uma grande fúria nessa mocidade. Deus vigia com as amizades. Começa a buscar. Porque o Senhor me mostrava um grande avivamento. É minha série. Glória a Deus. Tem moça aqui que paga um preço em casa. Tem moça aqui que muitas das vezes recebe palavras ao contrário da própria família. Mas Deus manda dizer, eu vou fazer coisas grandes. Leve a subcama séria. Você crê nesse negócio? Ele revela ou não revela? E alguém, um dos jovens disse assim, Senhor, está difícil, eu vou parar. Porque os de casa não me dão apoio. Tem gente que diz que nem sou crente. Mas eu vi a Deus fazendo uma grande obra. Eu vi um desejo de Deus muito grande para batizar com o Espírito Santo. Precede cala séria me cai terra. Manto ré. Fecha os olhos de vocês. Começam da glória. Começa da glória, Jesus. O desejo do mundo vai sair. Porque eu vi a Deus quebrando algo forte. É pra dar catara bagaceira me coma na laceria. Eu vi a Deus desfazendo um grande laço. Um laço foi quebrado, pastor Mário, no meio desta mocidade. É pra séria. Jesus está passeando no jardim de Deus. Anai temi que a seremia. Dá um abraço dela, séria. Dá um abraço. O terra larga minha. Eu vi a Deus te abraçando a tua alma. Só Deus sabe como você chegou aqui, remada Gácia. Eu vi a Deus te enchendo. Eu vi a Deus te tomando no louvor. Eu vi algo grande. Receba de Deus aqui nesta noite, porque Deus está tirando a armadura do teu coração. Levante a mão para adorar. Lavará seremicamas. Será que tem alguém aqui que é crente? Quem fala em línguas estranhas, fecha os olhos. Quem é fácil, abre a boca para dar glória. Quem veio adorar Managal e terra, deixa o pregador, deixa o meu preço de lado. Deixa o pregador, deixa a gravata. Deus quer falar com a igreja. Os anjos de praça, abre a boca para adorar Jesus. O diabo caiu por terra aqui nesta noite. Deus está fechando sepulturas. Deus está quebrando armadilhação. Entro eu da tua casa. Olha esta guerra. Ah, como o diabo tenta te enlouquecer. Mas estou quebrando algo muito forte na tua vida. Aleluia. Recebe este remasca, esta paz no teu coração e te prepara, porque no anzol alguém vai vir. O diabo estava querendo travar as mentes, mas Deus está quebrando. Aquecendo o sol, vamos virar o livramento. Alguém crê que Deus está falando aqui? Eu vou perguntar de novo. Alguém crê que Deus está falando? Então
Cutuca teu irmão, diga assim: leva o livramento hoje para tua casa. Leva o livramento hoje. Leva o livramento para o teu filho, para o teu marido, para a tua família. Segundo as Crônicas, capítulo 20, a Bíblia vai dizer que houve uma grande multidão que enviou uma mensagem para o rei Josafá. Josafá recebe aquela mensagem e alguém diz: Josafá, tem uma multidão além do mar. Essa multidão nenhum homem consegue contar. Não tens como lutar. E agora Josafá percebeu que não tinha armamento militar. Josafá percebeu que não tinha soldado suficiente para aquela batalha. O que é que Josafá fez? Vamos orar. Colocou um dia solene de oração. Todo mundo entrou dentro do templo e começou a orar. Josafá, como rei, começou a se ajoelhar e orar. E quando Josafá fez a oração de Josafá é uma pregação de 1 hora. E a Bíblia diz que Josafá disse: Deus, essa multidão aí, entre eles estão os amorreus. Os amorreus foi uma nação. Enquanto nós vimos para possuir a terra por herança, o Senhor se desviou dela. E ela agora quer nos tirar da terra que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. O Senhor vai deixar isso? Essa terra que nos deu foi o Senhor. E Josafá falou: Senhor, tem outra coisa. O Senhor falou aqui na inauguração do templo de Salomão, na época quando Salomão fez os altos sacrifícios, a glória desceu. Quem estava em pé caiu, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. O Senhor apareceu de uma forma tão grande, uma forma tão forte e poderosa, que o Senhor falou dizendo: os meus ouvidos estarão atentos à oração neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado. Se a terra estivesse sofrendo fome e peste, o Senhor curaria. Se tivermos enfrentando os inimigos, o Senhor falou que derrotaria. Deus olhou e disse: não é que é verdade? Eu fiz uma aliança com Salomão. Deus fez um pacto. O povo estava orando e Deus, por sua vez, se levanta do trono. E o Espírito de Deus desce do templo. E quando o Espírito de Deus desce, ele procura lugar. Ele procura lugar. Aí Deus olhou para um profeta por nome de Jaziel. O Espírito de Deus levantou Jaziel. E Jaziel estava lá orando com medo. Mas quando a gente chega assim na igreja com medo, triste, angustiado, parece que está derrotado. Mas quando o Espírito de Deus toma a gente, usa a gente começa a ter uma visão diferenciada. A gente recebe algo tão forte que as domaladacas sereminalarrácia. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai derramar hoje na tua vida. Saúl e os irmãos de Davi, quando viram o gigante, correram e temeram. Mas Davi, que recebeu a unção do Espírito de Deus, quando olhou o gigante, disse: que é esse? Isso é um circunciso. Quando estamos cheios do Espírito, a gente vê os problemas diferentes, vê os gigantes diferentes. Quando Deus, o Espírito Santo, levanta Jaziel com muito poder e autoridade, Jaziel recebe a autoridade, levando no meio do templo, dizendo: assim diz o Senhor, ajudar em Jerusalém. Atua, rei Josafá, esta peleja não é vossa, é minha. Era Deus dizendo: eu comprei esta guerra, eu comprei esta luta. Parai e ficai quietos e veja o livramento que o Senhor está hoje ao meu povo. Levante a mão para adorar a Jesus, porque tem livramento de Deus. Para finalizar, Aleluia. Glória a Deus. eu queria que o irmão pegasse umas Bíblias para mim, por favor, rapidinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o povo, no versículo 9, vai dizer no final, vai dizer o seguinte: e quando o povo ouviram estas palavras, se alegraram. Porque ouviram esta mensagem no 6º dia. Porque no 7º, Saulo estava vindo com o exército para derrotar Naás. No meio daquela mensagem, o povo se alegrou. Vou terminar.
Olha para o teu irmão e diga assim: te alegra. Te alegra. Ora, manassé. Diga assim, dá um sorriso nesta noite. Te alegra porque Deus já resolveu a causa. Te alegra porque amanhã vai dar certo. Te alegra, já deu certo aquele negócio. Te alegra que o telefonema vai tocar. Te alegra, o exame vai dar certo. Te alegra, alguém vai sair daquele hospital de Porto de Vitória. Te alegra. Porque Deus chegou na hora certa. E Deus é especialista em chegar na hora certa. Eu tenho uma mensagem nisso, isso é muito forte. Deus chega na hora certa. Quando Amã prepara a forca e diz: amanhã entro no palácio e denuncio Mardoqueu, para Mardoqueu ser enforcado. Quando ele decide isso, a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que na madrugada, na noite, durante a noite, Deus entra na vida de Assuero e ele perde o sono. Quando ele perde o sono, ele vai abrir o livro, e é o livro das crônicas, que é o livro da memória. E está lá Mardoqueu, que passou informação a Esté, e que Esté passou informação por nome de Mardoqueu, que deu livramento de dois homens de Bigtã Teres que pretendiam matar o rei Assuero, mas por causa de Mardoqueu, que passou informação, o rei foi livrado da morte. Então aquilo dali foi escrito no livro das crônicas. Aí o rei olhou e disse: esse homem foi recompensado. E disseram: nada fez por ele. Aí o rei Assuero disse: pois amanhã de manhã eu vou honrar esse. Glória a Deus, aleluia. Você consegue imaginar o rei se levanta e pergunta quem está vindo, e alguém olha de lado: quem está vindo é Amã. E Amã está vindo para denunciar Mardoqueu. Enquanto um queria matar, o rei queria honrar. Porque Deus tinha chegado primeiro. E Ele vai chegar primeiro nesta causa. Vou repetir novamente: Deus vai chegar primeiro do que os teus inimigos. Amém, meus irmãos? Alguém pode se alegrar com seu glória a Deus? Meus irmãos, eu tenho aqui uma Bíblia bem rapidinho, pastor, usando o meu tempo. Amém? Como a gente não pede dinheiro, nós temos aqui umas Bíblias. Os irmãos já conhecem aqui as Bíblias, né? Os dias vêm aqui. Amém, irmãos? Essas Bíblias aqui são letra hiper gigante, vem com marca cristã, amém? Vem com a canetinha, vem com o suporte. Quando acabar o culto, vá na banca da misericórdia. Amém? Eu vou. Vá na banca da misericórdia. Se você conhecesse a história que eu passo lá em Pernambuco, que é sofrido aquele estado. Todo mundo sabe que o Nordeste é um pouco sofrido, poucas oportunidades, e a gente tem rompido as barreiras para poder estar de pé fazendo a obra de Deus. Amém? A história é tão grande que se eu contar minha história, o carroceiro quem chora é o burro. É sério, mano, misericórdia. Então só Deus sabe a nossa história. Amém? E eu tinha um projeto de viajar para tirar minha habilitação, e eu abri mão da minha habilitação para trazer minha família, porque lá eu tenho uma moto e eu só ando só ali naquelas regiõezinhas, não pegando BR, mas eu creio que Deus vai preparar. Se uns que puder, nos ajude. Amém? Também nós temos aqui algumas Bíblias, só essas aqui, algumas Bíblias, irmãos, ó, bem bonitinho, tá? Nós temos também o doce de Minas Gerais, tem uns doces ali, meu Deus, quando você coloca na boca ele derrete, aleluia. Nós temos também doce, também, você botar no pão, é uma bênção, tá bom, irmãos?
Pastor não trouxe dinheiro, então fica tranquilo que eu trouxe a maquininha em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Continue orando por mim nesta pequena caminhada, para que Deus nos ajude, porque eu creio que vamos vencer em nome de Jesus. Aleluia.